Rio Jordão, ele é um divisor, um divisor. O povo de Israel saiu da terra do Egito, a escravidão, a terra da escravidão, caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida. Quando eles chegaram diante da terra prometida, ali estava o Rio Jordão, entre o passado e o futuro. Estava ali o Rio Jordão entre a terra da escravidão a qual eles tinham saído, o deserto onde eles se encontravam e a terra que Deus havia prometido a eles. Ou seja, para que eles saíssem do passado e entrassem no futuro, eles tinham que passar pelo quê? Pelo Rio Jordão. Para eles saírem do velho, da velha vida, para que eles então fossem livres daquele passado, eles teriam que passar pelo Rio Jordão. E como você viu no vídeo, Naamã, ele, antes de entrar no Rio Jordão, era leproso. Após ele descer as águas do Rio Jordão 7 vezes, como o profeta, por boca de Deus, ordenou, então antes dele entrar no Jordão, pois o profeta havia dito, vai e dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Antes de entrar no Rio Jordão, ele era leproso. Quando ele saiu do Jordão, ele saiu com o seu corpo e a sua vida restaurada. Amém, pessoal? Então, nós vemos um antes e um depois do Jordão. Deus escolheu o Rio Jordão para que João Batista, o profeta João Batista, realizasse o batismo de arrependimento. O próprio Senhor Jesus foi ao Rio Jordão. E como homem, Jesus se batizou no Rio Jordão. E aí vem algo muito importante, mas muito importante. Quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo e se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ali no Rio Jordão houve o encontro do Deus Filho, Jesus, o Deus Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de uma pomba, e também o Deus Pai, pois se ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, pessoal? O batismo nas águas no Rio Jordão marcava o início de uma nova vida. E o batismo nas águas, ele marca uma nova vida para todos. É claro, a pessoa não pode vir para as águas do batismo pensando que, descendo as águas do batismo, somente se banhando nas águas do batismo, ela vai ter uma nova vida. Não. É preciso haver uma entrega nessa atitude, uma entrega de vida a Deus, uma entrega de vida no altar, e nós vamos falar do altar. Então, quando a pessoa, ela se oferece a Deus no altar, ela então se batiza nas águas, arrependida dos seus pecados, o Espírito Santo vem e dá início, ele dá início a uma nova vida a essa pessoa. E eu falo isso porque é o que está escrito, e eu falo isso como testemunha.
como testemunha. Ou seja, o que está escrito se cumpriu na minha vida e vem se cumprindo. E outros aqui também podem dizer o mesmo. Amém, pessoal? Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Lá no versículo 23. Se você ler desde o versículo 1, e seria bom você depois em sua casa ler, você vai verificar que Paulo, ele, a partir do versículo 15, né, Paulo, ele chega a Atenas, uma cidade, Atenas, e Paulo ficou indignado. Inclusive, deixa eu ensinar uma coisa a você. Quem tem o Espírito de Deus, e agora estou falando com você que tem o Espírito de Deus, você vive indignado com tudo que é injustiça. Quem tem o Espírito de Deus carrega o mesmo sentimento de Deus. E eu pergunto, como é que você vê Deus olhando para as injustiças que há nessa terra? Será que você consegue ver Deus de braços cruzados? Feliz? Como você vê Deus assistindo o homem vivendo o oposto de tudo que ele promete? Você acha que Deus vive satisfeito? Por exemplo, multidões estão caminhando para o inferno e estão enganadas, pensando que estão caminhando para a eternidade com Ele, mas estão caminhando para o inferno, por causa do engano das religiões, por causa da cegueira espiritual. Há pessoas que dizem assim: eu tenho Deus, mas a vida dela não condiz, o estilo de vida dela não condiz com aquilo que ela está falando. Há pessoas que elas estão comendo o pão que o diabo amassou, cuspiu, pisou. Tem pessoas que estão assim. E será que Deus está satisfeito? Não. Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele sente indignação todos os dias, está escrito. Ele sente indignação todos os dias. Também está escrito que Deus sofre. Deus é sofredor. Ele sofre por ver o homem que Ele criou, a sua imagem e semelhança, cheio de rebeldia, vivendo no pecado. Então, quem tem o Espírito de Deus, sente o que Deus sente. Por que eu prego o Evangelho? Um dos motivos de eu pregar o Evangelho é por causa que eu sinto o que Deus sente. Indignação de ver a mentira crescendo e a verdade sendo apagada.
Eu prego o evangelho porque eu não aceito que as pessoas venham servir a outro Deus que não seja o Deus da Bíblia. Compreende ou não? Sim ou não? Paulo, quando ele chegou em Atenas, você depois pode ler a partir do versículo 15, ele ficou indignado. Porque Paulo tinha o Espírito de Deus. E por que ele ficou indignado? O versículo 23 diz assim, olha: porque passando eu e vendo os vossos santuários. Então Paulo, quando chegou em Atenas, ele viu vários santuários. Santuários para todo tipo de divindade. Não é muito diferente dos dias de hoje. Sim ou não? Hein, pessoal? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, ele estava falando com os atenienses, que inclusive, como a palavra de Deus é rica, né? Os atenienses eram sábios da época. Os homens inteligentes, filósofos, leia a história, os intelectuais, sábios para as coisas humanas, mas ignorantes, estúpidos para o que se referia a Deus. Então o apóstolo Paulo disse: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também, o que diz aí? Um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse assim: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então havia ali em Atenas um altar, havia vários altares, vários santuários, e cada santuário com um altar para determinada divindade, e havia um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Quer dizer, aquele povo honrava a quem eles não conheciam. Deixa eu fazer uma nota aqui. Uma nota. Será que isso acontece ou não acontece nos dias de hoje? Acontece ou não acontece? Tem pessoas que estão servindo a certos altares e ela nem conhece o Senhor daquele altar. Ela não conhece, mas ela serve aquele altar. E eu vou explicar para você o que é servir o altar. Eu vou falar para você do altar, ainda que o nosso tempo seja curto, mas vamos aqui resumir, vamos falar para você do altar. Mas tem pessoas que estão servindo a certos altares, altares que pertencem a certas divindades, mas ela nem tem conhecimento, nem sabe a procedência daquela divindade. Não sabe. Mas, porque a religião impõe, porque os pais ensinaram, então ela serve. Quando não, as pessoas, elas se entregam aos altares do mundo, aos altares do mundo. Porque uma coisa você tem que aprender: altar é lugar de se oferecer.
oferecer sacrifícios. Altar é o lugar onde a pessoa revela onde está a confiança dela. Então, quando a pessoa se entrega, por exemplo, à pornografia, isso significa que ela está se entregando aos prazeres da prostituição. Quando a pessoa ela é viciada em pornografia, ela está se entregando, oferecendo sacrifícios para os prazeres que aquele vício oferece. Então essa pessoa está oferecendo sacrifícios no altar do pecado que se chama pornografia, prostituição. Em altares que ela nem conhece. Nem conhece. E Paulo, ele indignado, na cidade de Atenas, ele veio para apresentar o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Mas antes de falar do Deus desconhecido, então, vamos entender melhor o significado de altar. Altar é um lugar de oferecer sacrifícios. Altar é lugar de oferecer a vida a Deus. Altar é um lugar elevado, onde se torna em evidência quem é aquela pessoa. Porque quando você vem ao altar, quer dizer, um lugar elevado, e você então se oferece a Deus, ali está ficando em evidência quem você é. Quem você é. E o interessante, eu estava minutos atrás lendo a esse respeito e pensando, você vê que a Bíblia, ela fala de orações, ela fala de oferta e ela fala de altar. A Bíblia não fala apenas de oração. Se você pegar a Bíblia e folhear a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala de oração, fala de altar e fala de oferta. Mas tem pessoas que na vida dela só existe o que, gente? Diga aí, pessoal. Só oração. Não existe nem altar e não existe oferta. E quando eu falo oferta, eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando de vida. Vida, oferta de vida. Por exemplo, você já ouviu falar de Abraão? Sim ou não? Quem era Abraão? Quem era Abraão? O pai da fé. Quem era Abraão? O amigo de Deus. Deus disse: meu amigo Abraão. Não foi o contrário. Abraão dizendo: Deus é meu amigo. Não. Deus é quem disse: Abraão é meu amigo. Abraão foi o pai da fé. Abraão foi o amigo de Deus. Certa ocasião, Deus disse assim: eu não ocultarei o que estou para fazer ao meu amigo Abraão. Isso é forte ou não é forte? Hein, pessoal? Eu não ocultarei o que estou para fazer ao meu amigo Abraão. Olha quem era Abraão. E Abraão, por exemplo, veja aí, pega a sua Bíblia aí. Depois a gente volta em Atos. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Então, nós estamos falando de um homem que era o amigo de Deus,
de um homem que Deus a ele não ocultava nada. Estamos falando de um homem que é conhecido em toda a Bíblia e também conhecido entre o povo judeu, o povo cristão e até mesmo entre os islâmicos, que são as 3 maiores religiões. Estamos falando de um homem que é conhecido como o pai da fé. Olha como esse homem vivia. Na vida de Abraão não tinha só oração. Na vida de Abraão tinha altar e tinha oferta. Olha só, capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim, ó: e passou Abraão por aquela terra. O que diz aí? Está no telão também. O que diz aí? Até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E o que diz depois? O que fez Abraão? Edificou o altar. Aí no versículo 8 do mesmo capítulo diz assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali o que, pessoal? Primeiro ele edificou o altar, aí depois ele invocou o nome do Senhor. Muito forte, sim ou não? Aí no capítulo 13, no versículo 3 e 4, diz assim, ó: e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E o que diz aí? Lê em voz alta aí, gente. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. E no versículo 18 do mesmo capítulo, capítulo 13, diz: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E o que diz, pessoal? Edificou ali um altar do Senhor, ou ao Senhor. Então quer dizer, o amigo de Deus, o pai da fé, o homem a quem Deus nada ocultava. Deus nada ocultava. Abraão era um homem que tinha altar. Ele não era apenas um homem de oração. Ele tinha altar, e altar é lugar que se oferece. Oferece ofertas, sacrifícios. Aí eu pergunto a você: você tem um altar para Deus? Será que você tem um altar para Deus? Sua vida, ela está no altar de Deus? Talvez você diga assim: minha vida está no altar de Deus. Eu penso da seguinte maneira: o estilo de vida de uma pessoa, revela se a vida dela está ou não no altar de Deus. Porque a maneira como eu vivo no meu dia a dia, o que eu faço, ou seja, minhas atitudes, né? O que eu falo, o que eu penso, né? O que eu planejo, o que eu projeto, a maneira como eu me relaciono com minha esposa, me relaciono com meus filhos, me relaciono com os meus amigos, a maneira como eu me relaciono profissionalmente, isso revela se a minha vida está no altar de Deus. E será que
a sua vida está no altar de Deus, quais são suas prioridades? Porque as prioridades também revelam se a vida de uma pessoa está no altar de Deus ou não. Sim ou não? Eu perguntava para mim mesmo ainda há pouco: Fernando, quem são os seus amores? Quem são os seus amores? Né? Quais são as coisas que eu amo? Quem são os seus amores? Eu estava perguntando para mim. Pergunte para você. Porque de repente a pessoa está amando mais a coisas e pessoas do que a Deus. Ela não tem um altar. A vida dela não está no altar. Você tem que pensar, o que você tem colocado no altar? Agora eu quero ver colocar a mágoa que a pessoa carrega, colocar o gênio, o temperamento, colocar o adultério, a mentira. Isso é difícil, isso é sacrifício. Então Paulo disse, vamos ler novamente: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele não quer habitar em um templo como esse aqui, de alvenaria. Deus não quer habitar nesse edifício. Jesus disse isso. Jesus disse assim: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a Ele, viremos, ou seja, eu e o Pai viremos a Ele, através do Espírito Santo, e faremos nele morada. Então Paulo, apresentando o Deus desconhecido para os atenienses, que tinham os seus santuários, ele estava dizendo o seguinte: o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, o Deus verdadeiro, aquele que criou o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele quer habitar em você. Amém, gente? Ele quer habitar em você. Mas Ele só habita quando acontece o que nós falávamos no início da reunião, após você assistir o vídeo. Ele só habita quando você se entrega no altar, se arrepende dos seus pecados, você tira a máscara, você se entrega como oferta para Ele. Você não é aquela pessoa que apenas ora. Não, você tem um altar. Altar é lugar de entrega. Você se entrega para Ele. Você desce as águas do batismo, decidido a deixar o passado, a velha criatura, e dá início a uma caminhada com Deus, dá início a uma nova vida com Deus. Aí
o Espírito Santo vem e passa a habitar em você.